Salve galera, beleza? Bom, eu sou o Marcos Paranhos, triatleta, amador, amante do esporte pra caramba. Você que chegou até aqui através da paródia ali do Vida de Triatleta, né? Que conheceu um pouquinho ali, em alguns segundos, né? Conheceu em alguns segundos o que é a rotina, essa rotina maluca e exigente desse mundo de triatlo. A ideia minha nesse canal é começar a criar alguns conteúdos e ir contando para vocês um pouco de toda essa trajetória, alguns perrengues, enfim, e o que é a rotina de ser um triatleta amador desses últimos 2 anos, desde quando eu comecei de fato a entrar nesse mundo e praticar desde 2021 esse esporte com frequência, enfim, e lidar aí com todas as mazelas que ele exige da gente, né? Dentre muitas coisas que acontecem, né? Eu brinco sempre falando que o triatlo é um esporte de CEO, né? Um esporte que exige bastante do nosso bolso e, ao mesmo tempo, um dos objetivos do canal é, primeiro, trazer um pouco deste mundo e contextualizar para quem está começando, quem quer entender só um pouco mais sobre o triatlo, quem talvez está fazendo um caminho muito parecido com o meu, que alcançou seus objetivos na corrida e agora quer pensar num passo um pouco maior, é um caminho natural, vocês vão ver. Vou falar disso mais pra frente em outros episódios também, mas a ideia é trazer um pouquinho do que é esse mundo e ao mesmo tempo mostrar alguns caminhos também que eu consegui seguir ao longo desses anos para que fosse um esporte também que coubesse no meu bolso, que eu conseguisse conciliar com toda a minha vida social que eu tenho fora do esporte, né? Então eu brinco bastante que eu falo que o mais difícil não é você ser triatleta, né? Você ser triatleta, ser pai, ser assalariado, ser namorado, ser filho, ser irmão, né? Então todas as outras ações que a gente tem, todas as outras coisas que a gente faz na nossa vida acabam exigindo muito da gente, e aí é muito legal quando a gente consegue encaixar tudo isso e consegue se dedicar a esse hobby, a ter esse esporte como um hobby, que é um esporte que não te permite não ser 100%, né? Então a ideia também é dividindo alguns erros que eu cometi ao longo dessa trajetória, que possa ajudar e guiar quem está começando quem está começando agora, e também compartilhar coisas que eu fiz que deu muito certo e que me colocaram nesse cenário. Só que antes de começar a despejar uma série de conteúdos, eu queria trazer um pouco do contexto, né, de quem sou eu, de onde eu venho e um pouco do cenário do momento que eu tô agora, né? Então, eu tô nesse mundo de triatlo desde 2021, então comecei oficialmente em março de 2021 e coloquei como meta de fazer o meu primeiro meio Iron no ano passado. Então no ano passado eu fiz o meu primeiro meio Ironman, foi o meio Ironman Floripa, o Ironman 70.3 Floripa. Então vocês conseguem visualizar aqui a minha medalhinha, essa é a medalha do 70.3 Floripa, medalha linda, nossa primeira conquista. Me orgulho bastante de ter começado o esporte exatamente um ano depois de ter conseguido fazer o primeiro meio Iron. Não contente, eu fiz em setembro, né, o 70.3 Floripa foi em abril, eu fiz o 70.3 São Paulo, que era algo que eu tinha muita vontade também, né? São Paulo é a minha cidade do coração, é a cidade que eu cresci, é a cidade que eu amo de paixão, tenho São Paulo tatuado no corpo, em homenagem à maratona que eu fiz de São Paulo, que foi minha primeira, e tenho São Paulo aqui também gravado no meu braço, de tanto que eu gosto dessa cidade. Então fazer o Ironman São Paulo foi muito especial para mim, o 70.3 São Paulo, e esse ano buscarei a segunda edição dele, estarei lá novamente em setembro. Bom, então eu comecei em 2021, fui fazendo algumas preparações e teve provas que eu fiz nesse meio do caminho, que depois eu vou dividir para vocês também quais são essas provas, enfim, e um pouco mais, e tô na minha meta, no foco de fazer o Ironman full, o Ironman completo em 2024. Então em Florianópolis ano que vem, essa é a minha meta. Não me inscrevi ainda porque é uma prova que custa R$ 4.000, né? Então a gente vai fazer isso só lá no final do ano, torcer para ainda ter vaga. Essa é uma das mazelas, esse é um esporte caro, mas o Ironman full tá nos meus planos de fazer ano que vem. Até lá eu tenho já aí no currículo esses dois 70.3 do ano passado, Floripa e São Paulo, e tenho já agora o Ironman Maceió, que eu vou fazer agora em agosto, o 70.3, e na sequência faço também
o 70.3 São Paulo. Para você que está um pouco mais em dúvida o que é 70.3, o que é Ironman Full, depois eu vou gravar um vídeo específico falando do Ironman e de distâncias de provas de triatlo, que isso é importante principalmente para quem vai começar, entender o que é o Ironman, né, a opção que o Ironman te traz e as outras opções que a gente tem de provas intermediárias, de distâncias menores que vão nos preparando para poder chegar no 70.3 ou chegar no Ironman Full, que é o que a gente chama de criando casca, né? Então existem algumas provas que você consegue fazer para ir criando essa casca, pegando essa experiência toda com as provas de triatlo até chegar no Ironman, porque dificilmente você vai ver um triatleta que treina e com frequência as três modalidades e não tem o sonho, não tem o objetivo de chegar no Ironman. O Ironman é a Fórmula 1, né, está para o triatlo como a Fórmula 1 está para o automobilismo. Então é a prova mundialmente mais famosa, é a top de linha, é a prova mais cara, é a prova mais badalada. Então dificilmente você vai ver um triatleta que não tem vontade de fazer um Ironman, né? Não faz muito sentido. Bom, então, pensando nesse cenário todo, nessa preparação toda para o Iron Full e nessa bagagem também que eu já consegui adquirir nessas provas que eu já fiz, a ideia é trazendo conteúdos e dividindo essas experiências com vocês também, e ao mesmo tempo tirando curiosidades, né, de quem quer conhecer um pouco de como é essa rotina, o que exige, quais são as coisas inegociáveis, porque dentre todas as opções que você pode ter para praticar esse esporte, algumas são inegociáveis, outras você consegue adaptar para fazer caber no seu bolso, né? Eu, por exemplo, fiz meus 2 70.3, farei o terceiro e farei o quarto sem uma bike TT, né? Sem uma bike específica de triatlo, eu faço com uma bike road, uma bike speed. Depois também posso gravar especificamente, aliás, vou fazer questão de gravar um episódio explicando só sobre a minha bicicleta, que é a Mamba Negra, ela tem nome. Então, explico um pouco de como eu cheguei até ela, né? Hoje ela está numa configuração bem legal, nada muito estratosférico o preço de um automóvel, mas ela já tem uma configuração que me permite treinar com frequência, participar de provas de uma forma bem legal, com componentes que duram bastante, mas não fui de 0 a 100 tão rápido, né? Eu fui ao longo desses 2 anos montando e adaptando essa bike para deixar ela numa configuração que hoje ainda não é ideal, eu tenho bastante ajuste para fazer nela, mas me ajudou bastante. A danadinha aí já tem 6 provas de triatlo no currículo, sendo 2 70.3, então me orgulho bastante de ter conseguido aos poucos ir montando essa bike e hoje ter esse cenário. Então, dentre as coisas que são adaptáveis, né, você consegue adaptar bastante coisa com relação à bicicleta, você consegue adaptar bastante coisa com relação à natação, né? Eu, por exemplo, hoje eu nado na piscina do meu prédio, então eu não preciso pagar uma academia para fazer natação, né? O que já me traz uma economia maior com relação a isso. E dentre as coisas não negociáveis, o acompanhamento de um profissional. Então, falando um pouco até de como eu entrei nesse mundo, de como foi para entrar nesse mundo, eu já era da corrida, né? Eu comecei a correr lá em 2015 e em 2017 eu fiz a minha primeira maratona. Então eu corri em março de 2015 pela primeira vez e em abril de 2017 eu fazia a minha primeira maratona, os 42 quilômetros. Peçam aí nos comentários se vocês quiserem saber um pouco da minha história sobre corridas. Eu posso gravar um episódio falando especificamente da minha história de corridas, que também é muito legal. E eu continuo correndo, a corrida é o meu esporte base, né? Então eu ainda tenho muita prova de corrida que eu participo, muito treino que eu faço com foco em corrida mesmo, né? Então também, no meio desse todo Iron, eu também estou treinando para fazer 3:10 em uma maratona agora no mês de novembro. Então eu gosto bastante da corrida também. Então, quando eu terminei a minha primeira maratona lá em 2017, e nesses contatos que a gente faz tudo do esporte, eu conheci um rapaz que estava treinando para fazer o meio Iron. E foi aí que eu entendi e comecei a me interessar pelo mundo do triatlo. E naquela época eu fiquei pensando, puxa, seria legal, né, cara? Eu devia estar com, sei lá, uns 30 anos na época. E eu fiquei pensando, poxa, seria legal se eu conseguisse até os meus 35 anos fazer um meio Iron, e eu sempre brinquei falando que se eu sobrevivesse ao meio Iron até os 40 eu faria o Ironman, né? Não imaginava nem um pouquinho na época como era viver a rotina desse esporte,
mas eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Continuei correndo bastante. Depois, em 2018, 2019, eu mudei de trabalho, faculdade, pós-graduação, minha rotina mudou um pouquinho, eu acabei reduzindo meu volume de corrida. Não fiz tantas corridas ali nos 2 anos, não tive tanta frequência. E a corrida, para mim, ela também tinha uma relação muito grande com saúde, né? A corrida é hoje o meu remédio para pressão, né? Eu consigo equilibrar. Eu que sou pré-hipertenso desde que eu era mais novo, eu consegui equilibrar minha pressão com a prática de atividade física e alimentação, claro. Mas eu consegui buscar esse equilíbrio e hoje não precisar tomar remédio. Controlo bastante com o esporte, então isso é muito legal. E em 2018, 2019 eu deixei de correr com tanta frequência, praticar atividade física com recorrência e eu acabei tendo problemas novamente aí de pico de pressão e fui parar no médico, e aí o médico me deu uma bronca e eu decidi voltar no finalzinho de 19 e voltar com tudo para corrida. Só que aí veio a pandemia, né? E as corridas todas que eu comecei, os treinos todos que eu estava fazendo e as corridas que eu me inscrevi ali para 2020 acabaram sendo canceladas porque, né, a gente sabe aí todo momento que a gente viveu. E a pandemia, ela acabou me chacoalhando muito nesse sentido que eu não poderia deixar de cuidar da minha saúde, porque no cenário que todo mundo estava, né, nós, os famosos sequelados do Covid, a gente não podia descuidar da saúde mental, senão isso ia se agravar muito mais. E aí o que eu fiz? Como as corridas de rua não estavam acontecendo, eu saía muitas vezes para treinar na rua mesmo, colocava mascarinha e corria, e decidi comprar uma bicicleta no segundo semestre de 2020 para começar a pedalar. Comprei uma mountain bike mesmo normal e pedalava às vezes no final de semana. E aí em 2020, de fato, em 2021, quando abriu 2021, eu já tinha esse costume de pedalar e correr com frequência. Eu ia muitas vezes de bicicleta até o parque, fazia uma corrida no parque, né? Logo que o parque foi reabrindo depois da pandemia, e aí eu tinha esse costume. E aí quando foi em março de 2021, eu falei, putz, eu já nadava, né? Eu tinha feito natação quando eu tinha meus 20 anos, mais ou menos. Falei, agora eu tô um pulo do triatlo, né? Deixa eu entender como funciona esse mundo. E aí eu fui, em 2018 eu trabalhava numa empresa e conheci um triatleta também. E aí eu retomei esse contato com ele pedindo algumas indicações de assessoria. E aí ele me indicou, né? Esse amigo é o ZL, que hoje treina, a gente treina junto lá com a assessoria do queridíssimo Fábio Tagas, que é o nosso professor, nosso técnico e amigo. E ele me indicou o Fábio e aí eu comecei essa jornada com o Fábio lá em março de 2021. De fato, eu comecei a entrar no mundo do triatlo. Aí comprei uma bicicleta Speed, depois eu conto um pouco mais sobre a história da primeira bicicleta que eu tive. E aí, com a bicicleta Speed, de fato, eu comecei a entrar nesse mundo de praticar as 3 modalidades, né? Pensando em seguir com o esporte. O Fábio passou a montar os meus treinos e me passa todo o acompanhamento, inclusive me dava bastante bronca ali no começo, porque eu me sentia bem e acabava fazendo um pouquinho mais do que o treino que ele colocava. Então, das coisas inegociáveis, você ter de fato uma assessoria, você ter um bom profissional te acompanhando para que ele consiga acompanhar os seus treinos, acompanhar a tua evolução. Importante você fazer o teu acompanhamento médico também, conseguir ter uma rotina de visitas ao médico, a um cardiologista. Por quê? Porque o triatlo você acaba forçando muito o teu corpo, né? Você se coloca ao extremo com relação às 3 modalidades. E, claro, se você não tiver um bom preparo, se você não tiver com uma frequência cardíaca em dia, se você não tiver com a tua parte muscular também, ok? Você pode acabar tendo um problema e o hobby acaba se tornando uma dor de cabeça. Então, vou fazer uns checklists aí de principais erros e acertos que eu tive ao longo do caminho, mas um deles, que também é negociável e eu não me dedicar tanto a isso me trouxe, talvez não diretamente problemas, mas me trouxe mais lesões do que eu imaginava, faz com que eu tenha um tempo legal, mas não um tempo top de linha ainda com relação ao meu desempenho, que foi a musculação, né? Eu não tenho tanto pique para fazer musculação, né? Faço muito mais obrigado, mas é algo negociável, né? Eu não ter me dedicado à musculação. Desde quando eu comecei a correr, quando eu entrei no triatlo de uma forma mais séria, faz com que hoje eu sofra um pouquinho mais para conseguir melhorar meus tempos e conseguir ter a musculatura sempre em dia. Então é importante ter esse acompanhamento também. O que eu tenho hoje de bagagem, né, de histórico e o que eu busco aí pela frente?
Agora, pensando no Iron, eu começo a tomar cuidado com outras coisas também. Então, hoje eu faço um acompanhamento também com uma clínica para conseguir ter um direcionamento mais específico de suplementação, porque no dia a dia a gente não consegue ingerir a quantidade de nutrientes que a gente precisa, então a suplementação é algo que também eu passo a olhar com muito mais atenção agora. A própria dieta, né? A minha dieta é um pouquinho contrária, é uma dieta para ganhar massa e ficar um pouco melhor, forte muscularmente, para que eu consiga melhorar meus desempenhos e reduzir um pouquinho o percentual de gordura também, porque quando a gente fala de atleta, do nível, né, de triatleta, a gente precisa ter um percentual de gordura bem baixo para poder ter espaço para ter massa muscular sem ficar muito pesado, porque se você começa a ficar muito pesado, automaticamente isso impacta, já que a gente está falando de 3 esportes que são mais aeróbicos, né? Que você olha maratonista, é tudo chassi de grilo, você olha ciclista, você não sabe o que é o quadro da bicicleta e o que é o corpo dele, né? E os nadadores que, apesar de ter o tronco ali sempre muito bem trabalhado, né? Peitoral por conta do tipo de exercício, mas também são geralmente ali um pouco mais esguios, né? Um pouco mais filezinho de borboleta também, como a gente costuma dizer. Nessa parte foi bom porque eu já sou filé de borboleta desde que eu era moleque, então foi até fácil se adaptar ao triatlo. Mas hoje eu faço esse acompanhamento também ali, olhando um pouco mais para a dieta. Eu já tomava um pouquinho de cuidado com algumas coisas de alimentação por conta de pressão. Então hoje eu faço uma dieta um pouco mais controlada para conseguir ingerir as proteínas aí que eu preciso de acordo com o desgaste físico que eu tenho durante o dia. Não estou no nível ainda de pesar comida e tal, mas estou bem mais regrado com relação a isso, porque no nível que eu entro agora, você precisa estar um pouco mais afinado e mais atento a esse tipo de coisa. Então, foco total no Iron do ano que vem. Mas antes disso, tem bastante combustível aí pra gente queimar. Então, tem o Iron 70.3 Maceió, agora em agosto, vai ser uma prova super legal, uma prova que todo mundo fala que é uma prova bem ligeira, que é uma prova bacana, e é a minha prova-alvo, então é a prova que eu vou buscar o meu melhor tempo. Eu falei que eu não tenho tempos espetaculares, mas eu tenho tempos que eu me orgulho bastante, né? Então eu fiz o meu primeiro 70.3 ano passado, Floripa, eu fiz em 6 horas e 7, né? Depois eu faço um vídeo específico contando de como foi toda a trajetória para ir para essa prova, foi muito legal, né? Foi a primeira a gente nunca esquece. Consegui fazer o 6 e 7 de tempo total. Quando eu fiz São Paulo, em setembro do ano passado, eu consegui fazer 5,50, então eu reduzi bastante. Reduzi ali 17 minutos, né, tendo a transição mais acertada, tendo tempo de bike muito melhor e melhorando o tempo de corrida também. E ainda assim, em São Paulo, ainda tive alguns problemas ali com transição e tive a água bem pior do que foi Floripa também, por conta de coisas que depois eu conto quando eu falar um pouco de como foi a prova em São Paulo, mas São Paulo é especial, é super legal. Quintal de casa, família, cara, muito bacana, prova sensacional. Mas eu consegui reduzir, então eu consegui sair de 6,7 para 5,50. E aí tô treinando, tô buscando melhorar bastante, principalmente na água, para que eu consiga tentar buscar aí uns 5,30 mais ou menos em Maceió. Depois eu tenho São Paulo, que é uma prova também que eu vou tentar buscar tempo, mas não é a minha prova-alvo. Até porque eu tenho depois lá em novembro também, não é triatlo, mas eu tenho uma maratona que eu quero fazer 3,15, 3,10. Então a gente não para. Então esse é o momento que eu tô. E fora todos esses 2,70.3, tem aí bastante prova, né, que eu faço de triatlo olímpico, que é a prova do Tri-Day. Depois eu vou falar especificamente do Tri-Day para vocês. É uma prova que eu adoro e aí eu vou dar motivos por que eu gosto tanto do Tri-Day e por que eu recomendo tanto o Tri-Day Series como prova para todo mundo. Mas esse é um pouco aí da história, um pouco do meu momento, um pouco do que eu já passei até aqui. E a ideia é ir dividindo isso com vocês aqui pra frente, beleza? Obrigado, pessoal, você que ficou até agora. Vai lá, dá aquele joinha, se inscreve no canal para você conseguir receber a notificação de novos conteúdos. Não custa nada para você, pode custar muito para mim lá no futuro. Gostou? Divulga para os teus amigos. Quer fazer comentário, fazer perguntas, explorar um pouco mais algum assunto, fica à vontade. A ideia aqui é dividir um pouco da experiência com vocês e a gente conseguir ir evoluindo aí com o esporte à medida do tempo. Beijo, valeu!